O silêncio? Há nele algo que os séculos não puderam corromper. Um poder invisível que os homens modernos esqueceram. Uma força mais antiga que as próprias palavras. Os sábios sempre souberam que calar não é ausência, é domínio. É a arte de conter o fogo quando todos sopram as chamas. É permanecer inteiro quando o mundo se divide em vozes. Há quem pense que o silêncio é fraqueza, mas ele é a espada de quem já não precisa lutar. Sêneca dizia: a língua é o chicote da alma, quem não a domina será por ela ferido. E é verdade. Quantas vezes dizemos o que não devíamos e deixamos escapar o que deveríamos guardar? O homem sábio observa e o tempo faz o resto. Ele entende que a palavra maldita é como flecha lançada. Não há vento que a faça regressar. Nos dias de hoje, fala-se por falar. As bocas se abrem antes que o coração compreenda. E quanto mais se grita, menos se entende. Mas o sábio, ele escuta. Ele sabe que a sabedoria mora nas pausas, naquilo que não precisa ser dito. O silêncio do sábio é o espelho da alma serena. Não há pressa em provar, nem medo em perder, porque quem conhece a si mesmo não precisa convencer ninguém. O silêncio é o abrigo do espírito. É onde o pensamento se recolhe e a verdade se mostra. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: quando as palavras forem supérfluas, cala, porque o universo inteiro fala através do teu silêncio. Há algo de divino nesse ato. Calar diante da ofensa, da mentira, do ruído, é como elevar-se acima das tempestades, vendo-as passar sem que a alma se molhe, pois quem responde a tudo se torna prisioneiro do barulho, mas quem aprende a calar torna-se senhor de si. O silêncio do sábio não é vazio, é plenitude contida. É a consciência de que nem toda guerra merece uma espada e nem toda verdade precisa de eco. O homem moderno fala demais, porque teme o vazio, tem medo de si mesmo, não suporta estar a sós com o que pensa, por isso busca ruído, atenção, aplausos, e quanto mais fala, menos se ouve. Mas o sábio habita o oposto. Ele encontra paz na ausência. Ele se reconcilia com o próprio pensamento, porque sabe que quando a mente se cala, o coração enfim compreende. E talvez seja esse o maior mistério do silêncio. Ele não é fuga, é retorno, retorno ao essencial, ao que é verdadeiro, ao que é eterno. Há palavras que pesam como pedras e outras que passam como o vento, mas o silêncio pesa e passa ao mesmo tempo. Pesa no orgulho, passa como bálsamo na consciência, porque nele morre a pressa e nasce a visão. Quem não suporta calar, não suporta ver-se, pois o silêncio é um espelho, e todo espelho exige coragem. Nele, o homem contempla o que esconde, as intenções secretas, o desejo de vencer discussões, o medo infantil de parecer pequeno, e então entende que falar alto não é ser grande, é apenas fazer barulho dentro de uma sala vazia. Sêneca lembrava: nada é mais honroso do que a paz da alma, e a paz da alma não suporta gastar-se em disputas de pó e fumaça. O sábio mede suas palavras, como quem mede o pão num tempo de fome. Diz o necessário, poupa o que deve, cala o que não edifica, porque sabe que toda palavra é semente, e toda semente exige responsabilidade. Há momentos em que a verdade precisa da tua voz, mas há muitos outros em que a verdade precisa do teu silêncio. Pois a verdade não se impõe aos gritos, ela permanece,
enquanto o ruído se cansa. O silêncio não é conivência com o erro, é recusa em alimentá-lo com a tua energia, porque o mal vive da atenção e morre de indiferença. O sábio não disputa a lama, ele se afasta, limpa as mãos e continua a obra. Aprende. Há 3 perguntas que antecedem a fala do prudente: isto é verdadeiro? Isto é necessário? Isto é benevolente? Se alguma delas não encontra resposta, a boca permanece em jejum. E nesse jejum, o espírito fica mais leve, a mente mais clara e a vida menos atolada em consequências tolas. Epicteto ensinava: 2 coisas estão em teu poder: julgar e calar. Quando julgas bem, calas o impulso, e quando calas o impulso, julgas melhor. Assim se forma o círculo virtuoso do sábio, um ciclo de lucidez, que o mundo chamará de frieza, mas que o coração reconhecerá como misericórdia para consigo mesmo. O silêncio é disciplina, como a respiração do atleta. Não se improvisa no ringue, treina-se na madrugada, treina-se quando ninguém te cobiça a resposta, quando nenhum orgulho te puxa pela língua. Treina-se ao ouvir até o fim, ao aceitar não ter a última palavra, ao permitir que a poeira do conflito assente, para que a verdade se revele por si. Marco Aurélio escrevia: se alguém te ofende, examina-te. Talvez haja em ti algo que vibra com a ofensa. O silêncio faz esse trabalho, a auscultação da alma. Tu te perguntas: por que isto me fere? É justiça? Ou vaidade? É amor? Ou desejo de possuir? É zelo? Ou medo de ser esquecido? E muitas vezes, a resposta te humilha e te cura. O mundo moderno venera a opinião, mas esqueceu-se do pensamento. Opinar é fácil, pensar é demorado. E o silêncio é o campo onde o pensamento cresce, longe das pragas da pressa. Quem passa a vida opinando, perde a habilidade de ouvir. E quem perde a habilidade de ouvir, deixa de aprender, porque a verdade fala baixo. Não confunda silêncio com ausência. O sábio está inteiro quando se cala. Ele observa os movimentos, repara as causas, desata os nós invisíveis, enquanto os outros puxam as pontas do mesmo laço até se sufocarem. Há uma nobreza em não reagir, não por covardia, mas por domínio. Reagir é obedecer ao estímulo. Responder é escolher a ação. O silêncio cria esse intervalo, o pequeno santuário entre a chama e a queimadura. Onde a liberdade mora, ali decides, e ao decidir, governas. Aquele que tudo comenta, vende a própria paz em troco de migalhas de aprovação. O sábio recusa esse comércio, guarda a paz como quem guarda água no deserto, pois sabe que é dela que beberá nos dias maus. Recorda, há ofensas que te pedem barulho, porque o barulho as multiplica, e há injustiças que te pedem voz, porque o silêncio as encoraja. A sabedoria é distinguir uma da outra. Se o teu falar nasce do amor à verdade, fala. Se nasce da fome de vencer, cala. Se nasce do cuidado com o outro, fala. Se nasce da fome de aparecer, cala. O silêncio educa o motivo, desvela o porquê por trás do quê e purifica a fala, para que quando ela vier, seja como água clara, não como enxurrada turva. Na casa da alma, há quartos que só se abrem no silêncio, quartinhos de memórias, corredores de culpas, janelas de esperança que não ousamos tocar. Quando calas, o coração toma coragem, entra, varre, acende a lamparina e enxerga as teias que a pressa esconde. A limpeza é lenta,
mas é verdadeira, e a verdade não suporta pressa. Quem se apressa na palavra tropeça no sentido, e quem tropeça no sentido cai sobre quem ama. 2 frases a menos muitas vezes salvam uma amizade. 1 minuto de silêncio sustenta 10 anos de respeito. Há guerras que o sábio não luta, porque não precisa provar o que o tempo provará. Ele entrega ao tempo o que o ego quer resolver agora e descansa, pois o tempo é aliado dos que agem com retidão e carrasco dos que agem com ruído. Não te enganes. O silêncio não é fuga do dever, é recusa de batalhas indignas. Quando a causa exige, a voz do prudente ergue-se, mas ergue-se limpa, sem veneno, sem a ambição de humilhar. Ergue-se como clarão, que deixa ver, não como raio, que deseja ferir. Quem aprende a calar, aprende também a ouvir Deus, não o Deus das frases rápidas, mas o Deus das entrelinhas, dos sinais pequenos, do conselho que chega quando a boca se fecha. Há orações que só se compreendem depois do silêncio e decisões que só se tomam depois que a tempestade interior cessa. Talvez o segredo esteja menos em o que digo e mais em de onde digo. Há palavras que saem do medo, outras do ressentimento, outras da vaidade, e há as que nascem do silêncio. Essas curam, porque não pedem nada em troca. A moderação da fala é um exercício de amor, amor por ti, porque te poupas, amor pelo outro, porque o poupas, amor pela verdade, porque lhe dás formas menos frágeis. Quando o mundo ruge e as redes te convidam à fúria, o silêncio do sábio é um muro de contenção, impede a enchente de levar a tua casa. Às vezes, o maior ato de coragem é não responder, deixar que a poeira caia, que a noite passe, que o coração encontre o seu compasso. E no dia seguinte, descobres que já não havia guerra, havia apenas o soldado cansado dentro de ti. O silêncio é mestre da economia. Ensina-te a não gastar palavras onde não haverá colheita. Ensina-te a investir a voz onde o bem pode florescer. E como todo bom mestre, é severo, porque te nega o alívio imediato de vencer, para te dar o prêmio duradouro de crescer. E Viver entre homens é como caminhar por um mercado. Todos vendem ideias, barulhos, promessas. O sábio passa, examina, sorri e segue. Compra pouco, guarda a moeda do espírito, porque sabe que o que realmente precisa não se vende, cultiva-se. O silêncio te fará perder algumas discussões e ganhará por ti algumas amizades. Te fará parecer fraco em mesas de orgulho e te honrará aos olhos de quem importa. Te custará vitórias baratas e te dará a dignidade das vitórias que não precisam de plateia. Quem te julgará por calares não saberá o preço que pagaste para dominar a língua, mas quem for sábio reconhecerá o brilho da tua contenção, porque conter-se é conter o mundo dentro, e quem contém o mundo dentro já não teme o mundo fora. Há também o silêncio que cura relações, o silêncio que pede perdão sem ruído, que fecha a porta do orgulho e abre a janela da reconciliação. Não é silêncio de gelo, é silêncio de terreno fértil, onde a semente da boa vontade descansa, até o sol da humildade nascer. Se te perguntarem, por que não respondeste? Pode sorrir, porque amei mais a paz do que a vitória, e a paz, meu amigo, é uma vitória que não humilha ninguém. Quando chegares ao clímax das tuas tempestades, recorda,
Tu tens o poder de retirar o combustível. A chama do conflito alimenta-se de atenção. Se tu lhe negas atenção, ela definha. O silêncio é a mão invisível que fecha a válvula e salva a casa. O sábio não se cala para ser admirado. Ele se cala para permanecer inteiro, porque o homem dividido entre provar-se e ser perde-se da própria essência. O silêncio recolhe-o, convida-o de volta. Vem, antes de falar com o mundo, fala comigo, diz a alma. E quando enfim falares, que a tua voz tenha atravessado a província do silêncio, que venha temperada, não pelo sal da ira, mas pelo óleo da misericórdia, que ela procure o bem, e não a glória, que ela sirva, e não se sirva. As palavras do sábio costumam ser breves, porque a verdade, quando está quente, não precisa de muita lenha. Basta o sopro exato e ela ilumina, sem incendiar. Talvez o mundo não te aplauda por isso, mas dormirás com os anjos da serenidade, e a serenidade vale mais do que 1000 coroas de argumentos. Se ainda te perguntas, quando devo calar, direi, quando o teu coração pedir troféu, cala. Quando o teu coração pedir cuidado, fala. Quando a tua fala for remédio, oferece. Quando for veneno, jejua. O silêncio não te fará perfeito, mas te fará presente. E a presença é metade da sabedoria. A outra metade é o amor. Se estas palavras tocaram algo em ti, fica um instante inteiro, sem dizer nada, apenas respira. Deixa que a água decante, que a mente descanse, que o coração se assente. E quando te ergueres, leva contigo um voto simples. Hoje, gastarei menos palavras e ganharei mais presença. Serei menos resposta e mais escuta, menos ruído e mais casa. Que o silêncio te acompanhe, não como ausência, mas como força, não como medo, mas como domínio, não como fuga, mas como caminho. E se esta reflexão te deu paz ou te desafiou ao bem, deixa o teu sinal neste lugar, um comentário, um like, uma inscrição, para que a nossa pequena fogueira de serenidade permaneça acesa no meio da noite. Aqui é sereno agora, onde a filosofia se veste de silêncio, e o silêncio devolve à voz aquilo que vale a pena.